E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. É o seguinte, ó. Para quem ainda tinha alguma dúvida, porque eu sei que tem pessoas que realmente não enxergam o que está abaixo dos olhos ali, abaixo do nariz, enfim. Tem pessoa que não quer enxergar mesmo, né? Mas tem pessoas que são críticas ali, que elas dão o benefício da dúvida e ainda fica meio com o pé atrás. Mas se você ainda tem dúvida de que o interesse do Donald Trump, dos Estados Unidos na Venezuela é o petróleo, eu acho que agora a sua dúvida vai acabar, tá? Eu fiz questão de gravar esse vídeo, eu vou trazer aqui, vou fazer no estilo Folha em Foco, que eu faço lá. Eu vou trazer uma matéria aqui da Carta Capital para vocês, tá? Matéria bem recente agora, do dia 7. E olha só o que o Trump disse. Ele disse que a Venezuela comprará apenas produtos dos Estados Unidos com receita do petróleo. Ou seja, toda a receita do petróleo venezuelano. Detalhe, eu trouxe isso na Folha em Foco ontem, hoje, foi ontem. Detalhe, que o próprio Estados Unidos vai vender ao preço dele, essa receita vai ser revertida, vai ser usada para comprar produtos dos Estados Unidos. É isso aí, ó. Vamos lá, aqui, ó. Mais cedo, a empresa estatal de petróleo da Venezuela informou que negocia com os Estados Unidos. Quem está intermediando essa negociação? Delcy Rodrigues, que era a vice-presidenta lá do Maduro, inclusive ele é chavista, é um dos principais nomes do chavismo na Venezuela. Entretanto, ela está cooperando, tanto que o Trump já declarou que, por enquanto, nem pensa em tirá-la do cargo, porque por causa da sua cooperação, ou seja, ela está entregando o que o Trump quer. O que o Trump quer? Os recursos naturais da Venezuela. Quais são os recursos naturais da Venezuela? Petróleo, gente. A Venezuela, para quem não sabe, se você que está me vendo aí não sabe, eu canso de bater nessa tecla, tanto aqui quanto lá na Folha em Foco. Inclusive, se inscrevam lá na Folha em Foco, um trabalho muito bom. Eu tenho um programa lá pela manhã, Bom Dia em Foco, das 8 às 9. E eu já trouxe lá isso. A Venezuela, vou bater nessa tecla de novo, ela senta em cima das maiores reservas de petróleo do planeta Terra. Se você pensava que as maiores reservas de petróleo do planeta Terra estavam no Oriente Médio, você se enganou, estão na Venezuela, tá? E este é o interesse dos Estados Unidos na Venezuela, tá bom? É o petróleo. Continuando aqui com a matéria, ó, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa quarta-feira, dia 7, que vai comprar apenas produtos produzidos nos Estados Unidos com o dinheiro do acordo petrolífero dos dois países. Olha isso, acordo feito com a Delcy Rodrigues, não com o Maduro, tá? O Maduro, inclusive, foi tirado de lá justamente por causa disso, porque o Maduro não permitia que o Trump, nem os Estados Unidos, roubasse o petróleo da maneira que ele quer roubar. Então, por isso, ele foi tirado de lá, sob o pretexto da acusação de ser chefe de um cartel chamado Cartel de los Soles, traduzindo Cartel do Sol. Já não tem nenhum indício disso, quanto mais prova, tanto que o próprio Trump já recuou. A justiça estadunidense recuou dessa acusação também e formalizaram lá mais 4 acusações relacionadas à posse de armas, posse de explosivos e conspiração para essa posse, né? Mas vamos lá, ó. A declaração acontece, vamos na matéria aqui, ó. A declaração acontece após o secretário de Energia norte-americano Chris White afirmar que Washington controlará as vendas de petróleo venezuelano indefinidamente. Aqui, ó, vamos frisar esse termo aqui, ou seja, Estados Unidos vai controlar as vendas do petróleo venezuelano indefinidamente. Tá aí bem frisado. Deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar até... Só que aumenta, esses anúncios ficam piores, né, gente? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Mas é isso, indefinidamente. Aqui, ó. Estas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos, medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos para melhorar a rede elétrica e as instalações de energia da Venezuela, disse o norte-americano na rede Truth Social, lá nos Estados Unidos, né? Segundo Trump, a Venezuela está se comprometendo a fazer negócios com os Estados Unidos
e ter o país como seu principal parceiro, uma escolha sábia e muito benéfica para o povo venezuelano e para os Estados Unidos. Disse, claro, por livre e espontânea vontade, né? Evidente que isso aqui não tem pressão, é complicado, né, gente? Eu fico pensando assim, antes de continuar com a matéria aqui, deixa eu voltar até para a tela inteira. Não vou me alongar muito nesse vídeo, não, mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, gente. Eu fico pensando de verdade até quando que o mundo vai assistir os Estados Unidos agir como dono dele, dono do planeta. Porque não é possível, o cara invade o território de um país soberano, violando completamente a Carta da ONU, violando qualquer lei que você possa imaginar em relação a essas questões diplomáticas. O cara sequestra o chefe de Estado, prende, acusa, não tem prova alguma do que ele acusou. Agora formalizou mais 4 acusações formais lá em relação à facilitação de posse de armas, de explosivos, de metralhadores. Não tem pé nem cabeça. Tira o cara de lá, diz que vai julgar nas leis do seu país. E aí agora simplesmente cismou que quer a Groenlândia. E aí o Marco Rubio, que é o secretário de Estado do Trump, declarou, não, gente, mas peraí, não foi com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Ele disse assim, não, gente, mas peraí, o Trump não vai invadir a Groenlândia, ele quer comprar. Mas, em seguida, o próprio Trump declarou que não descarta o uso das Forças Armadas para anexar a Groenlândia. Ou seja, o que quer dizer isso? Se você pega a declaração do Marco Rubio e do próprio Trump, você tira ali a verdade desse meio, que é, a gente quer comprar, a gente não quer invadir, mas se vocês não venderem, a gente invade. A gente usa as Forças Armadas, invade, toma e é nosso. Inclusive, o Trump declarou que está oferecendo até $100 mil para cada morador da ilha para aprovar a questão da venda da Groenlândia. Enfim, ele quer porque quer a Groenlândia. O cara sequestra, prende um presidente eleito de um país, que é a Venezuela, tá? Não estou dizendo aqui que o Maduro é santo e que a Venezuela é perfeita, mas o que eu estou dizendo é, será que você acha normal um presidente de um país invadir o outro país e sequestrar seu presidente eleito sob acusações que nem prova tem, mas ainda que tivesse? Que justiça que teria? Vamos supor que a acusação que eles tinham feito anteriormente, vamos supor que fosse verdade, tá? Que o Maduro fosse chefe do cartel de Los Soles. Vamos conjecturar que o Maduro é chefe desse cartel mesmo. Quem teria que prender e julgar não seria a própria justiça venezuelana? Quer dizer que teria que ser a justiça de um outro país julgar? Ah, não, mas é que o cartel de Los Soles manda droga para os Estados Unidos. Gente, pelo amor, né? Vamos estudar um pouquinho os dados. As elites estadunidenses talvez sejam as pessoas que mais lucram com drogas no planeta Terra. Vamos deixar de ser hipócrita um pouquinho, né? Então é isso, eu fico pensando até que ponto. Porque, por um lado, gente, assim, a gente fica dividido, né? Eu, agora que estou até fazendo jornalismo que eu digo um programa, âncora de notícias, a gente fica dividido pelo seguinte. Porque, por um lado, o que eu trago para reflexão nesse vídeo aqui? O que eu quero trazer? Por um lado, é muito ruim você ver o cara dobrando a aposta e depois triplicando a aposta, depois vai quadruplicar a aposta. Quando você for ver, o cara está anexando todo mundo. Num ponto, isso é muito ruim, porque o mundo inteiro fica assistindo, o cara é como se ele estivesse fazendo o mundo de otário, e aí ele vai fazendo o que ele quer, vai tomando o que ele quer, vai prendendo quem ele quer, fazendo o que quer e a hora que quer. Por um outro lado também, eu fico pensando até quando que vão assistir sem fazer nada. Mas se fizerem, também pode provocar um conflito global. Tanto que líderes europeus já declararam, inclusive eu trouxe essa pauta na Folha em Foco hoje de manhã, no meu programa, que, de fato, nessa questão da Groenlândia, eles veem um risco de conflito entre aliados da OTAN, porque, para quem não sabe, a Groenlândia hoje, ela pertence à Dinamarca, tem sua independência ali informal, a Dinamarca já deu total liberdade para eles fazerem um plebiscito para ver se
querem a independência da Dinamarca ou não, mas eles não fizeram, pertencem à Dinamarca, que pertence à OTAN, que faz parte da Aliança do Atlântico Norte, tá? Ou seja, se o Trump ataca a Groenlândia, ele está atacando um aliado, tá? E aí os outros teriam que entrar para o conflito segundo as regras da própria OTAN. É uma aliança militar. Inclusive, BRICS já está mais do que na hora de formar uma aliança militar também, vocês não acham, não? Mas assim, para nossa defesa. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Então, esses líderes europeus já estão vendo um risco aí de uma terceira guerra mundial, gente. De um conflito realmente mundial por causa dessas doideiras, dessas loucuras do Trump aí, que nada mais são do que o modus operandi dos Estados Unidos realmente de agir há mais de um século, só que o Trump é mais espontâneo que os outros presidentes, digamos assim, né? Então ele não esconde, ele não mascara, eu quero petróleo mesmo. Na coletiva foi perguntado qual o interesse é o petróleo. Nesse ponto, beleza, e não escondeu quem é, não escondeu o que quer. O cara está interessado no petróleo. No caso da Groenlândia, para quem não sabe, os Estados Unidos têm interesse na Groenlândia, na verdade, desde o final do século XIX. Tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram um acordo ali, a Dinamarca não cedeu, mas permitiu que os Estados Unidos habitasse ali alocasse bases militares lá de forma indefinida. Então, os Estados Unidos têm suas bases militares lá. Só que eles não estão contentes com isso. Eles querem mais, sempre mais, e querem a ilha para eles. É isso. Então, a gente fica dividido. Me conta aí nos comentários o que você acha, porque tem que ter um equilíbrio, mas também a gente não pode assistir os Estados Unidos agindo como dono do planeta, porque ontem foi a Venezuela. Levou o Maduro por causa do interesse no petróleo e o Maduro não deixava. Amanhã pode ser a Groenlândia, depois de amanhã pode ser a gente. A gente, Adriano? Não. Aí você está delirando. Será? Se você não sabe, o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, só perdendo para a China. E o que é terras raras, Adriano? Um conjunto de 17 minérios raros, sem os quais nenhuma tecnologia, inclusive tecnologia a qual você está usando para ver esse vídeo e a qual estou usando para gravar, não existiria. Só isso, meu amigo. Então, os Estados Unidos estão de olho nisso também. A Groenlândia também tem enormes reservas de terras raras. Então, são diversos os interesses ali na Groenlândia. Tanto a questão hoje, né? Antigamente eram outros. Hoje é a questão mais estratégica, bélica mesmo ali. A Groenlândia ela tem uma posição privilegiada na questão da vigilância e de um possível conflito ali com China, com Rússia, para proteger os Estados Unidos. E também tem essa questão das terras raras. Então, o Trump quer porque quer. Desde o primeiro mandato dele, ele já falava em anexar a Groenlândia e agora ele está dobrando essa aposta. Amanhã pode ser a gente. Temos a segunda maior reserva de terras raras. Até hoje o Brasil não refinou isso, tá? Exporta bruto para importar os produtos. E com o Lula agora está se começando a engatinhar ali, dar os primeiros passos para que se possa refinar essas terras raras. Então é isso, gente. Eu decidi gravar esse vídeo aqui rapidinho para vocês, sem edição, sem nada, no improvisozão aqui mesmo, só para mostrar para as pessoas que ainda estão meio desligadas, caramba, o Trump quer restaurar a democracia na Venezuela, o Trump está preocupado. Não, gente, não. Tá? O que ele quer, ele já pegou. Ele já tem acesso ao que ele quer. Os Estados Unidos já pegou da Venezuela, já está pegando o que eles querem, que é o petróleo, segundo a maior reserva do mundo. É isso, gente. Valeu. Até amanhã.